Muito boa noite, estamos em mais um Conversas de Valor. Hoje o número 17. Gente, muito bem-vindos, pessoal que já chegou e que vai chegando. A gente trouxe um tema muito especial hoje, né, Fábio? Devido às dúvidas que a gente recebe, até da própria família. A minha família, não sei a sua, mas a minha pergunta, Rafa, o que você faz? Que eu não entendo. Muita gente me pergunta, o que é coaching? Né? Qual que é a diferença? O que é consultoria? O que é mentoria? Então, a gente resolveu fazer esse conversa de valor para esclarecer esses conceitos, esses temas. E não só isso, né? Porque aquela velha história, conhecimento sem ação não leva a lugar nenhum, né? A ideia é a gente trazer essa informação para que as pessoas possam fazer melhores escolhas, né? Para que elas possam ver qual é a ferramenta que elas podem se beneficiar de acordo com os objetivos que elas querem atingir. Então, o objetivo é esse, né? Esclarecer, trazer informações para que as pessoas possam escolher melhor. E aí, para quem ainda não me conhece, eu sou Rafaela Pimpão, psicóloga e coach emocional financeiro. Né? Faço um trabalho de relacionamento que as pessoas estabelecem com o dinheiro para que elas consigam adquirir uma melhor performance na vida financeira delas, e isso atinge todos os outros aspectos. Então, meu trabalho é um pouco mais holístico, mais integrado, né, por conta dessa minha experiência em psicologia também. E esse programa foi idealizado junto com o Fábio Felipe, que vai se apresentar agora também. Olá, boa noite, tudo bom, Rafaela? Tá me ouvindo bem? Sim, se puder aumentar só um pouquinho, Fábio, tá um pouquinho baixo seu áudio. Será? Deixa eu aumentar aqui também o meu. Fala de novo. Aumentei. Tá. Alô? Ótimo. 1, 2, 3, gravando. Ótimo. Então, muito legal, mais um Conversas de Valor no ar, né? É um prazer estar aqui com você, com a turma aqui que acompanha a gente. A Marilis, Fernanda Abad, sejam bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Fábio Felipe, consultor, mentor em negócios, especialista em alavancar carreiras e novos projetos. E esse aqui é um projeto que a gente está alavancando junto, né, Rafaela? É verdade, Fábio. E você sabe que tem gente que precisa, de coach, né? Porque uma das definições de coach que eu uso, o coach é alguém que acompanha uma performance. O coach é alguém que acompanha uma performance. Nós tivemos aqui a Olimpíada aqui agora no Rio, tinha uma opção de coach aqui, né? E acompanhando performance, porque ele acompanha aquele atleta durante 4 anos para que o atleta chegue nas Olimpíadas e atinja aquele resultado, mas tem que acompanhar primeiro a performance, né? Então, esse é um dos conceitos de coach, mas eu só abri essa introdução porque você veja bem, desde o momento que a gente decidiu fazer o programa, nós estamos aqui todo domingo, né? E tem gente que não consegue fazer isso, tem gente que não consegue implementar um projeto de vida, né? E que fosse uma vez por semana e 1 hora da vida dela, ela tirar aquilo para tirar aquela horinha para alavancar algum projeto, alguma ideia. Você veja que é 1 horinha por semana. 1 horinha não custa nada. E a gente já está no 16º. Então, você vê que eu e você veja como é que nós somos determinados e disciplinados. Tem gente que não tem essa disciplina, não. É verdade. E esse é o maior desafio, né, Fábio? Porque nós, seres humanos, como seres de hábitos, é muito difícil a gente conseguir implementar um hábito novo. E acho que para complementar isso que você disse, é muito bom a gente pensar assim, que a gente se determinar a fazer uma coisa, realizar uma ação, não quer dizer que seja fácil, né, Fábio? Quantas vezes, né, a gente pode ter parado para pensar,
né? E falado, será que a gente continua com conversa de valor? Será? A gente já chegou a fazer aqui conversa de valor que não tinha ninguém, só eu e o Fábio e eu fazendo conversa de valor entre os dois, né? E a gente fez o conversa de valor, a gente gravou, a gente colocou no ar e a gente continuou. E foi uma vez, né, que aconteceu isso de ter só nós dois, em nenhuma outra edição das 17, ficamos só nós dois. E o nosso objetivo é muito claro, né, Fábio, com Conversas de Valor. É trazer informação, conhecimento, colocar as pessoas em ação, elevar a frequência. E assim, quem vier, veio. A gente vai estar aqui e a gente vai fazer o nosso papel, né? E quem vier e participar com a gente, e compartilhar com a gente, vai ser ótimo. Então, a gente não tem, né, uma pretensão ainda com o programa, e a gente tem muita resiliência, né? Muita vontade de fazer dar certo, e é por isso que está dando certo. Na minha opinião, está dando super certo, porque as pessoas dão feedbacks para a gente, né? Falam o quanto estão aprendendo, ou o quanto estão evoluindo e pensando em algumas coisas que não paravam para pensar. Então, tudo isso faz diferença, né, Fábio? Já faz diferença, até porque hoje tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 convidados. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo hoje não está, ele está lá. O Rodrigão está lá no interior, sem internet. Hoje acho que é o primeiro conversa de valor que ele não vem. Gente, então, para a gente entrar no tema, Fábio, eu preparei um PowerPoint, uma coisinha básica, assim, só para trazer alguns conceitos principais, né, que eu busquei, e aí trocar ideia com vocês, ver o que vocês pensam sobre essas diferenças, e para a gente depois pensar em casos práticos mesmo, trocar ideias mesmo, tirar dúvidas, porque a gente está aqui para isso, né? Todos nós, daqui do Conversa de Valor, somos profissionais, né? Todos nós trabalhamos, temos contato com pessoas, todos nós somos formadores de opinião, né? Só o fato de estar aqui, a gente já vê que são pessoas diferenciadas. Então, a gente tem até uma certa obrigação, né, de saber quais são essas ferramentas, às vezes, para orientar uma pessoa que vem perguntar para a gente. Olha, eu estou com um problema tal, o que eu faço? A gente precisa ter essa resposta, falar, olha, teu caso é mais indicado para terapia, ou teu caso é uma consultoria. Então, é bacana a gente ter essas informações, né, como profissionais. Então, mas assim, não existe uma resposta pronta ou algo muito, muito estanque, né, nessas informações, e por isso que a gente está trazendo para o Conversas de Valor. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês e trazer alguns conceitos para a gente falar, então, sobre quais as diferenças entre, ou quando buscar, né, terapia, coaching, mentoria e consultoria. E primeiro eu queria saber de vocês, assim, se existe essa dúvida ou se esses conceitos estão super claros já para vocês. Acho que é legal a gente fazer uma rodada antes de trazer os conceitos. Eu queria saber de vocês, se vocês querem compartilhar com a gente, se isso está super claro para vocês ou ainda existe uma certa confusão. Querem compartilhar com a gente? Então, Dani, pode dar início. Para mim, não está muito claro. Não está muito claro? Legal. Legal. Bom saber. Inclusive, é um assunto que eu ia começar a estudar, né? Assim, realmente o que é que... consultoria, assim, eu estou aprendendo muito por causa do Fábio, né? O coach, eu sei basicamente o que é que faz, mas a questão da mentoria ainda é algo um pouco mais vago para mim. Ótimo, é isso mesmo, Dani. E é legal você falar isso, porque muita gente tem vergonha de falar que faz confusão. Eu, antes de saber o que era coaching, né, tinha ouvido falar em coaching, também não tinha ideia, né? Pensava, é alguma coisa motivacional. Eu pensava assim, né? Deve ser alguma coisa para a pessoa ficar lá falando coisas positivas na tua cabeça até você se convencer de que isso é legal. Eu tinha também uma ideia completamente torta antes de começar a estudar e entender o que é coaching. A Fernanda escreveu aqui, tenho dúvidas referente a coach e consultoria. Eu tenho dúvida também. Legal. Ou seja, então é útil mesmo esse assunto, né? Bom, legal.
Então, eu vou trazer para vocês aqui o que eu conheço um pouco desses temas, tá? Então, vamos lá. Quando buscar, então, terapia, coaching, mentoria e consultoria? Para começar, vamos ver o que eles têm em comum. É bem interessante a gente perceber que a semelhança entre essas técnicas, nem sei bem como chamar, se são técnicas, provavelmente técnicas é uma boa palavra, mas todas elas têm o objetivo de ajudar as pessoas a conseguirem superar alguma limitação e alcançar algum objetivo, né? São todas técnicas de desenvolvimento humano. Então, isso é o que elas têm em comum. E, gente, acabou por aí. O resto são só diferenças, né? Cada uma tem técnicas, objetivos, tempos completamente diferentes. Mas, como tem essa semelhança, acontece muita confusão entre elas. Então, vamos lá. O que é terapia? Vamos começar aí pela Dani, né, Dani? Que é psicóloga, que é terapeuta. A terapia, gente, ela tem, e eu também sou psicóloga, né? E é bem interessante porque uma das coaches que eu tive, um dos processos de coaching que eu tive, ela era psicóloga, coach em formação e consultora. E ela falou para mim, Rafa, um dos maiores desafios que eu tenho na vida é justamente conseguir me vestir de cada papel em cada situação. Né? Então, quando eu estou trabalhando com uma empresa como consultora, de trazer mesmo as ferramentas da consultoria. Né? Quando eu estou trabalhando com terapia, de trazer as ferramentas da psicologia. E ela falou da dificuldade, como isso pode se misturar e como isso pode ser perigoso, inclusive, né? Então, a terapia, ela é a cura por meio da resolução de problemas do passado que afetam o presente. Então, essa sim é a grande diferença entre terapia e coaching, já começa por aí. A terapia, ela trabalha questões do passado que estão afetando o teu presente hoje, que estão afetando teus comportamentos, os teus hábitos atualmente. O coaching, ele trabalha com presente e futuro. A terapia trabalha passado, né? Então, possui um caráter clínico, tem uma coisa de diagnóstico, né? É realizada por profissional de psicologia, normalmente, a psicoterapia, e tem também 1000 diferenças lá entre formas terapêuticas, né? Mas aqui eu estou trazendo mais o exemplo da psicoterapia. Então, ela tem esse propósito de investigar e analisar os conteúdos que o paciente vai trazendo, né, dentro de um processo terapêutico, para solucionar problemas, disfunções, transtornos. E, de maneira geral, o terapeuta busca esse esclarecimento e o porquê, né, de algo que aconteceu e que está determinando um comportamento desse paciente. E é assim, né, o cliente da terapia é denominado como um paciente. Então, o terapeuta faz um diagnóstico, né, ele encontra uma causa para aquele problema que o paciente está vivendo hoje, faz um diagnóstico e faz as intervenções que ele julgar necessárias. E uma terapia, principalmente a tradicional, ela não tem um tempo determinado, né? Como o coaching, por exemplo. Então, essa é uma primeira questão, assim. Gente, eu não vou super aprofundar, né? Vou trazer em linhas gerais o que é cada uma, e aí a gente pode aprofundar na conversa depois. Lógico que existem inúmeras linhas terapêuticas, tem a psicoterapia breve, por exemplo, que aí tem um tempo mais determinado, que pode ser uma cura num processo muito mais rápido, tem a terapia comportamental, cognitiva, psicologia positiva, né, psicanálise, psicologia analítica, aí tem uma enormidade de linhas. Fora vários tipos de terapia também, que não são psicoterapias, mas são terapias holísticas, energéticas. Então, tem uma enormidade aí de processos. Mas o que elas têm em comum é isso, é trazer conteúdos do passado que estão afetando o comportamento presente, tá? O coaching eu achei ótima essa definição aqui do Timothy Gallwey, que é liberar o potencial de uma pessoa para que ela maximize a própria performance. É mais ajudá-la a aprender do que ensiná-la. Olha que interessante, né? O coach, que é o treinador, né? Se fosse para traduzir, a gente usa aqui no Brasil coach mesmo, coaching. Mas o coach é um treinador, né? E ele não aconselha, ele faz perguntas poderosas.
Ele mostra um caminho da pessoa encontrar a sua própria resposta, utilizando seus próprios recursos. Então, o coach não precisa necessariamente entender do tema, ele precisa entender de gente, entender de comportamento e como o cérebro funciona, como os hábitos são adquiridos. E o foco no coaching está sempre no futuro, e é para atingir objetivo específico. Então, assim, não adianta a gente pensar em fazer um processo de coaching se você tem 15 objetivos na tua vida, né? E você não sabe ainda o que realmente você está precisando focar. O coaching precisa ter um objetivo bem específico. Mesmo que ele trate todas as áreas da tua vida, tá tudo interligado, né, gente? A gente não funciona através de gavetinhas, né? Vamos abrir a gavetinha do relacionamento agora. A gente não funciona assim, tá tudo relacionado. Mas para um processo de coaching funcionar, precisa ter um objetivo muito específico. É tudo muito esclarecido entre coach e coachee, que é o cliente do coaching, já na primeira sessão. Né? É preciso ter claro assim, meu objetivo é sair de um processo de endividamento, por exemplo, né? No meu caso como coach emocional financeira. Eu venho vindo num período muito longo, fazem muitos anos, que eu não consigo viver com o que eu ganho, né? Que eu sempre extrapolo o valor, por exemplo, mensal que eu recebo, a minha renda, não consigo guardar dinheiro, não consigo realizar meus sonhos, só fico me enrolando, me endividando, não consigo mudar, né? Estou com dificuldade, não sei por que eu faço isso. Então, assim, o meu objetivo é parar com isso, eu não aguento mais ser uma pessoa endividada. Eu quero entender o porquê isso acontece na minha vida e quero mudar. Então, é um tema, tem que ser um objetivo bastante específico para que você possa trabalhar esse tema bem focado. Né? E ele trabalha empoderamento, então por isso que muita gente confunde com motivacional. Mas é porque o coach não traz conteúdos dele para oferecer para o coach. Né? Ele faz perguntas e vai fazendo o processo de uma maneira que a pessoa vá entendendo dentro dela mesma como que está acontecendo essa jornada dela, né? Esse relacionamento dela com dinheiro, com comida, com o tempo, com o trabalho, com a educação, enfim, de acordo com o tema que ela traz. E eu gosto muito dessa linha que o Jerônimo Temel fala. Ele fala assim, qualquer coisa que você vá trabalhar com coaching, você vai passar por esse processo que é foco, planejamento, ação, melhoria contínua e resultado. Né? Então, independente do que você trabalhar, você vai usar as ferramentas do coaching para trabalhar dessa forma. Precisa para influenciar, né, ajudar a pessoa a conseguir foco, se planejar, entrar em ação, melhoria contínua e assim mudar os resultados. Então, passa por processos internos, com certeza, vai falar de pensamentos, vai falar de emoções, mas é isso, é uma coisa focada, com um objetivo bem específico. A consultoria, olha eu falando de consultoria, né, com um especialista aqui, Fábio, mas você me corrige se tiver alguma coisa que você não concorde. Mas o consultor, de uma maneira geral, ele auxilia o profissional a repensar o seu negócio ou carreira, ou solucionar um problema relacionado à estratégia ou à gestão do seu negócio. Né? É muito focado no negócio, na carreira. Então, um consultor é geralmente um especialista em uma determinada área. Eles são contratados para dar recomendações e fornecer soluções. Percebem a diferença? O coach não dá recomendação, ele não aconselha, ele não fala, faça assim, vá por esse caminho. Já o consultor fala, né? Ele recomenda, fala, olha, você precisa focar mais em tal ponto do seu negócio, você não está tratando a comunicação do seu negócio, não é isso, Fábio? Então, você percebe, assim, aonde estão os pontos fracos, os pontos fortes da pessoa em relação ao seu negócio e faz recomendações, fornece soluções para a pessoa. Né? E uma vez que o problema está resolvido, o consultor finaliza seu trabalho. Né? Passa por uma avaliação, ele avalia o teu negócio, ele diagnostica, ele obtém informações e orienta o cliente numa determinada área. Certo? Perfeito. E, para terminar, o que é a mentoria? Ou mentoring, que chamam. É uma espécie de tutoria.
né? Onde um profissional mais velho, mais experiente, orienta e compartilha com profissionais mais jovens que estão iniciando no mercado de trabalho, numa empresa, experiências e conhecimentos. Olha só, o mentor, ele é necessariamente uma pessoa experiente, né? Ele tem cancha naquele negócio. Ele já passou por muita coisa dentro daquele negócio que ele é especialista. Ô, Né? Oi. Rafa, o mentor, ele é alguém que... Ele é alguém que é mais experiente, maior do que você em alguma coisa. Ele é mais rico que você. Se você quer ir para a riqueza, você tem que ter um mentor mais rico que você. Não é verdade? Então, é alguém que é mais que você em alguma coisa que você quer atingir. Entendeu? É alguém que é mais, como está ali, ó, em negativo, no grifado, profissional mais velho e mais experiente. Ele é mais velho e ele é mais experiente em qualquer área. Ele tem que ser mais que você. Se você quiser ficar rico, você tem que ter um mentor mais rico que você. Você não pode ter um mentor mais pobre que você. Boa, Fábio. É isso, assim, o mentor, então, ele transfere aquelas habilidades e aquelas experiências que ele obteve ao longo da sua jornada, ao longo do seu caminho de desenvolvimento. Então, é muito diferente, né, do coach. O coach, ele não transfere informação, ele não dá dica, por exemplo. Ah, vai por aqui, vai por ali, eu já fiz isso e me dei mal, vem cá. Né? Já o mentor, não, ele orienta mesmo, ele fala, não vai por aí. Né? Eu já fui por aí e vi que não é legal. Faz alguns ajustes. Então, numa mentoria você estabelece uma discussão, um debate com o teu mentorado. Uhum. Você estabelece conversas, né? Uhum. Sem muitas regras, né? Você pode ter um mentor que você encontra uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e quero saber quem é o mais rico do grupo para ser meu mentor. Muito bom. Então, Então, mais rico não deve ter aqui, não. Mas falando em dinheiro, a única que pode ser mentora aqui da gente é a Rafa, ela que tem muito mais experiência com isso. Então, mas olha só que interessante, Fábio. Isso que você trouxe até num tom de brincadeira, né? A questão de achar alguém mais rico e tal. Você vê que, como a mentoria tem essa obrigação de você passar uma habilidade, uma experiência, uma história que você já passou para uma pessoa mais jovem, menos experiente, né? Uhum. Então, você realmente precisa ter alguma coisa a mais que ele, né? E assim, a própria experiência já pode ser essa coisa a mais, né? Eu já vivi isso, eu já passei por isso. Então, ele é um conselheiro, ele pode ser um conselheiro, né? Com tranquilidade. Agora, o coach, né? A diferença que para mim é mais clara e por isso que eu acho tão bacana essas diferenças, né? E tão especiais. No coaching, por exemplo, um coach financeiro não precisa ser mais rico do que você. Né? Um coach financeiro precisa ter uma relação com o dinheiro mais equilibrada e harmoniosa que você. Né? Ele precisa ser uma pessoa que pensa, trabalha nisso, né? Que se dedica a conhecer sobre esse tema. Então, essa é uma diferença. Pera, Mafalda, quieta. Gente, a Mafalda está latindo, tá? Tudo bem. Então, assim, essas seriam as definições gerais, né, de cada área. Deixa eu parar aqui de compartilhar, voltar. E agora eu queria saber de vocês, assim, se isso esclareceu um pouco quais são as diferenças entre as áreas e se tem dúvidas também, né? Dependendo do que o cliente chega, pergunta, quais os objetivos de a gente saber indicar qual que é a ferramenta mais adequada para ele naquele momento. É importante, Rafa, só frisar que o mentor também, ele pode ser alguém que você consome aquela experiência através de um livro. Por exemplo, eu tenho um mentor
que eu consumi durante anos o conhecimento dele através do livro. Eu nunca tive com ele pessoalmente, mas é uma pessoa, então, que eu elenquei ele como um mentor para mim, né? E nunca conheci, agora sempre consumi toda a bibliografia dele, né? E então considero também um mentor uma pessoa que você nunca viu, mas que você admira e que você consome aquele conhecimento de alguma forma, ou através de vídeos ou através de livros, né? Também é importante frisar essa experiência. Juliana, concordo, Fábio. É interessante, eu nunca tinha pensado nisso. É bem legal, Fábio, você trazer. Nunca tinha pensado nisso, em autores, né, como mentores. Talvez porque a técnica da mentoria tem essa coisa de ter uma pessoa, né, ali falando com você, ouvindo o seu problema, seus objetivos. Mas faz sentido, sim. São definições, são conceitos, que nem como você falou, você trouxe um conceito do coach, do mentor. Agora, no início eu falei para você, o coach também é alguém que acompanha uma performance. Então, existem os conceitos tradicionais, né? Existem os conceitos tradicionais, existem alguns ramos, né? Toda atividade principalmente desenvolvimento humano, né? Tem ramos, né? Fernanda Abade sim esclareceu. Já vi que preciso de um coaching, uma dúvida. Para ser empreendedor, ou seja, quero abrir um negócio, talvez franquia, um consultor ou um coach? Você pode consultar comigo. Você quer abrir um negócio, eu faço consultoria nesse tema que você está procurando. Sim. Às vezes você pode ter coach também, você tem coach que também atua nessa área do empreendedorismo. Mas só que o coach seria se você tem, sei lá, se você... Como é que o coach entraria para a Fernanda nesse caso, Rafaela? Se ela até tem dúvida se ela vai ou não? Então, Fábio, eu diria que a diferença, assim, para a pergunta dela, estou interessada em abrir um negócio, né? Eu iria direto num consultor, né? Para mim é um caso típico de consultoria. É assim, tenho dúvidas sobre que estratégia usar, né? Sobre o negócio mesmo, ter mais informações sobre o negócio que eu pretendo abrir, ver se está respondendo, tá, Fê? Então, é mais o caso de um consultor. Agora, se a pessoa vem e fala, eu quero mudar de trabalho, não aguento mais o meu trabalho e quero me aventurar em outra área, quero empreender, quero nananã, mas não sei bem onde, nem com o quê, nem como. Né? Se a pessoa... Preciso de alguém que acompanhe a minha performance. Então, se ela está com muitas dúvidas, né? E são dúvidas internas, assim, dúvidas emocionais, dúvidas, não sei se vai dar certo, será que eu tenho competência para isso? Aí é um caso mais de coaching, né? Porque você está precisando entender, priorizar, entender o que está rolando aí, quais são essas dúvidas, da onde vêm esses questionamentos. Aí eu acredito que é uma coisa mais para o coaching. Né? Depende do nível de maturidade que você está em relação a essa decisão que você quer tomar. Né? Se você já sabe mais ou menos que caminho seguir, né? Ou pelo menos em que área você pretende atuar, e tem dúvidas mais de gestão, de negócios, aí é consultoria. A Ju tá perguntando. A Dani falou. A Juliana, se pode ter mentores para áreas diferentes da vida? Sim, pode. Pode. Desenvolvimento humano é uma beleza. Desenvolvimento pode é uma beleza. Você pode ter coach, pode ter um mentor, você pode ter um terapeuta. O importante é que você se desenvolva como pessoa e como ser humano. Não é, Dani? Complementa, Dani, por favor. Isso mesmo, Fábio.
você já tem falado, já tem acrescentado bastante, né? Então, é uma área... Hoje a gente tem uma infinidade de profissionais para ajudar a gente exatamente naquela área que precisamos atuar, né? Eu, como psicóloga, como a Rafa já expôs, né? Pega a pessoa, né, do passado para o presente, né, para organizá-los aí. No meu caso, né, que estou abrindo aí um negócio, vou inaugurar agora um negócio, você tem sido fundamental, né? Então, o seu conhecimento, ele vem para complementar e me organizar. O que eu uso com os meus pacientes para organizá-los, né, no processo terapêutico, você usa da sua consultoria para me organizar no processo do meu negócio. E realmente a diferença é imensa, né? Trabalhei alguns meses sozinha e quando vem aí um consultor, ele realmente pega e te ajusta, né? Como eu imagino que é o que eu faço com o paciente no consultório. Então, quando a gente sabe explorar em cada profissional, é muito gratificante, o crescimento ele se torna muito mais rápido, né? Então a gente dá saltos, a gente não fica só andando. É isso aí. É importante encurtar o caminho, né? Às vezes a pessoa está num labirinto, eu sempre falo, a pessoa está num labirinto e quando ela pega aquele profissional, ela encurta o caminho e tira a pessoa do labirinto, né? E quem mais escreveu aqui? Quem mais? Não. Pode ter mentor. Ah, tá. A Juliana já tinha comentado. Certo. Dani, qual é a área que você atua no seu dia a dia como psicóloga? Eu sou da área cognitivo-comportamental e sou neuropsicóloga. Então, eu trabalho bastante, né? O que eu mais gosto de trabalhar são transtornos de ansiedade e depressão, que a maioria dos casos que eu pego são intervenções bem diretivas, bem objetivas. E no caso da neuropsicologia, eu faço avaliações neuropsicológicas com aplicação, né, de baterias de testes aí, até a formulação do laudo. No caso de crianças, né, questões de experiência de aprendizagem, às vezes um idoso, uma suspeita de alguma demência. Então, é um rastreamento de toda a área cognitiva. Mas eu estou modificando um pouco, eu estou passando por um processo de transição, eu vou modificar um pouquinho a minha forma de atuação. Mas eu estou me organizando ainda para entrar mais nesse mercado online, mas eu quero uma intervenção diferente desse clássico do consultório. Uhum. E você, só mais uma perguntinha. Você inaugurou a Semana da Psicologia para Todos? E assim, como é que o público se comportou? Tinha muitas dúvidas? Nossa, demais. É Né? mesmo? Assim, eles deixam, às vezes, poucas perguntas lá na plataforma, né, que é no site. Vem muito pelo e-mail, inbox e pelo próprio Instagram, o pessoal retorna, mas assim, foi fantástico mesmo. Tem, hoje em dia, mais de 2.000 pessoas ali em contato dentro do site, que está gostando bastante, e dando um retorno muito positivo. E você conseguiu detectar um problema número 1 desse público em geral? Eles mais perguntam? Não, a maioria, os que têm se manifestado são os casos de ansiedade, né? Que é um dos temas de um dos vídeos, inclusive, que são ansiedade e depressão. O primeiro vídeo é como nossa mente funciona, e o terceiro, relacionamentos conflituosos, que o povo gosta muito, mas expõe menos. Não, mas você já respondeu, Dani, que foi o que eu pensei, ansiedade, né? Como a gente... O Brasil hoje é o primeiro país, né, na lista de transtornos de ansiedade e depressão, nós estamos aí em primeiro lugar no mundo, passando nos Estados Unidos, China, né? Então, é o que está batendo em todo mundo. Os processos terapêuticos são bem desafiadores, né? E esses processos terapêuticos, né? Essas questões terapêuticas são bem desafiadoras, né? A gente vive é um mal mesmo, né? Ansiedade, depressão, medo, né? Tudo isso tem origem no medo, né? Nas escolhas através do medo. Então, precisa mesmo ser levado em conta. Mas eu acho interessante a gente pensar também, né? Que
Você está falando em transtornos, né? Em pessoas que muitas vezes não conseguem se mexer na vida, estão paralisadas pelo medo, paralisadas por uma síndrome do pânico, né? Por crises de ansiedade ou crises depressivas. Isso tudo a pessoa não consegue se mexer, né? Não consegue se movimentar. Então, esse tipo de diagnóstico precisa de um tratamento prévio. Adianta você, por exemplo, colocar uma pessoa dessa para passar por um processo de coaching, consultoria, mentoria, nem pensar, né? A primeira coisa é fazer um tratamento para a pessoa voltar a ter condições, né, de tomar suas próprias decisões, de se mexer, de sair do lugar, né? Porque a mentoria, tanto a mentoria quanto o coaching, quanto a consultoria, precisam de ação, né, da pessoa, precisam que a pessoa entre em ação. E se ela está com um transtorno num nível desses de ansiedade, pânico, depressão, ela não vai entrar em ação, né? Você pode descer Jesus para fazer mentoria, consultoria, que não dá, né? A pessoa está muito, muito impactada por um transtorno. Agora... Você sabe, Rafaela, eu tenho uma amiga psicóloga lá do Rio Grande do Sul, e a amiga minha cliente, e agora formamos amizade, e ela sabe detectar na hora, ela faz a detecção, o diagnóstico. No outro dia, ela já fez isso umas 3 vezes. Ela falou assim, Fábio, estou te encaminhando aí, porque não é caso de psicologia, não é caso de coaching, é caso de consultoria. Olha aí só. ela sabe detectar muito bem. E eu também consigo fazer esse diagnóstico. Eu consigo fazer, porque... e eu acho importante quando eu encaminho, sabe? Porque eu atuo num capitalismo, Rafa, num capitalismo consciente, sabe? Eu não viso só o lucro. Eu preciso de resultado, entendeu? Então, mesmo que a pessoa venha conversar comigo e ela continua imobilizada, né? Ainda faz parte do meu trabalho que eu fale, não, olha, você vai procurar um coach. Eu, no outro dia, encaminhei um rapaz para um coach aqui do Rio de Janeiro. Porque ele veio falar comigo, ele falou, Fábio, eu estava pesquisando sobre mentor e achei você e tal. Conversei com ele, mas falei, não, você precisa de um coach. Vou te apresentar um rapaz aqui também que é do Rio, ele é do Rio, e ele foi lá conversar com ele, está caminhando bem lá. Né? Também eu consigo fazer essa avaliação e encaminhar. Isso é excelente, Fábio. E a gente que trabalha entre profissionais aqui, a gente tem exemplos, né? Terapeuta, consultor, coaching, mentor, e a gente precisa ter essa postura, né? De saber com o que eu sou boa em lidar. Né? Eu sou boa com coaching, né? Eu uso ferramentas da psicologia, sim, então eu vou um pouquinho mais a fundo em algumas questões, mas o meu foco é o coaching, né? É fazer a pessoa entrar em ação, entrar em movimento e para conseguir conquistar o que ela quer usando os seus próprios recursos. Então, é nisso que eu gosto de trabalhar e que eu faço bem, modéstia à parte. Né? Então, se vem um caso de consultoria para mim, indico. Se vem um caso de psicoterapia para mim, repasso. E outros que já repassaram para mim também. Então, é muito importante a gente oferecer para o ser humano que está ali na nossa frente o que há de melhor para o objetivo que ele tem. Então, isso é ética, né? Isso é ética, isso é competência, isso é acreditar na abundância, né? Isso é acreditar que a gente está aqui para fazer um bem, como o Fábio diz, para o nosso semelhante, oferecer o que tem de melhor para ele. Eu gosto desse jeito que você fala. Então, é essa a nossa função, né? E se a gente não trabalhar com ética, é isso que o Fábio falou, não vai ter resultado. Então, eu já cheguei a negar o processo de coaching, porque, na verdade, eu entrevisto o coach para ver se ele está pronto para um processo de coaching. Eu fiz uma entrevista hoje. Eu fiz uma entrevista e falei para a pessoa, importante, eu falei para ela, importante é você, agora que eu conversei com você, agora você define, né, se você quer isso ou aquilo.
Porque se você não acredita, porque você faz uma entrevista, a pessoa ainda está com a dúvida. Então, ela não criou nenhuma conexão comigo. Por exemplo, a Dani, eu fiz consultoria com a Dani. A Dani estava com uma montanha de problema. Uma montanha de problema. Mas em 1h30 que eu conversei com ela, que eu orientei, ela partiu para a ação no outro dia. Muito mais tranquila, ficou muito mais tranquila, mais leve. Né? Então, o remédio certo para a pessoa certa, na hora certa, pronto, resolve. Isso é muito bom, né, Fábio? Me veio aquilo na cabeça, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, a gente precisa mesmo realmente saber o que oferecer, como oferecer, né? E ver se aquele é o cliente certo para a gente. Né? Não, o meu cliente certo, ele toma decisão imediata. Uhum. Ele toma decisão imediata. Ele não tem mais dúvida. Agora, eu tenho duas clientes que elas estão no mesmo lugar. Uhum. Não andaram nem para frente e não andaram para trás. Uhum. Eu só ainda não fiz a detecção se eu encaminho ou se o problema também é falta de conexão comigo, porque eu peguei essa dúvida no outro dia com a cliente. Porque às vezes ela não cria uma conexão com aquele profissional, entendeu? Aquele profissional, ela não acredita no profissional por algum motivo. Por algum motivo, ou não acredita ou não criou uma conexão, né? Eu posso falar, Fábio? Pode. Deixa eu fechar aqui. Vale. Eu acho que o interessante desse processo é a questão da confiança, né? Porque quando você está com um consultor, lógico que dentro do negócio a gente tem uma pré-formulação do que a gente acredita que vai ser melhor. E às vezes numa consultoria algumas coisas são desconstruídas, né? E outras coisas são difíceis de fazer, igual uma das coisas que você me disse, né? Que a melhor forma de engajar mais pessoas seria aparecendo mais. E até então minha maior dificuldade era aparecer, até para fazer a primeira live e tudo mais. Só que o que eu penso? Eles sabem mais do que eu. Então eu vou fechar o olho e eu não vou pensar nas minhas dificuldades. Se ele falou que é assim, é assim. Se não der o resultado que eu espero, na próxima reunião a gente fala, e realmente os resultados foram fantásticos. Né? Então, essa questão da confiança, porque senão a gente fica preso, a gente tem um consultor, mas fica preso naquilo que a gente ainda acredita. E a gente desfazer das nossas crenças que é esse desapego, né? Por isso que você faz uma pergunta importante se a gente está preparado para desapegar, porque é isso mesmo. Então, nem sempre a gente vai fazer o que gosta. Depois passa a gostar. Hoje já não é um sacrifício fazer uma live. Mas a primeira, a segunda vez, foi muito difícil. Tanto é que eu te mandei aquela mensagem, né? Fiz minha live e não morri, porque a impressão que vai concreta, né? Mas hoje é bem mais simples. Mas se não é você e eu fechar o olho e você ficar pensando demais. Mas isso aconteceu com a Rafaela também. A Rafaela criou uma conexão comigo. Ela me assistia no Periscope. Ela não estava, ela estava ali assistindo algumas pessoas e uma delas era eu também. Ela assistia. E eu acabei criando uma conexão virtual com a Rafaela, que ela entrou na minha. Um dia ela estava transmitindo e aí eu entrei também na dela. Criamos uma conexão. E foi tão verdadeira que depois continuamos e estamos aqui no programa. Você vê como é a coisa da conexão, né? Então, algumas coisas são instantâneas, né? Você procura o terapeuta, você procura aí pode ser qualquer profissional, pode ser um nutricionista, pode ser um personal trainer. Você confia, é instantâneo e você toma a ação ali imediata, né? No outro dia você toma ação imediata. Mas eu digo só uma coisa, só para finalizar. Eu não sou psicólogo. Eu brinco, Rafaela, que eu brinco assim, eu sou psicólogo autodidata.
ignorante por conta própria. É a definição de autodidata. Mas eu não sou psicólogo e eu também não sou coach, né? Porque o meu cliente é a Dani, ele toma a decisão no outro dia seguinte. Entendeu? Então, o psicólogo precisa acompanhar aquele paciente, o coach precisa acompanhar aquela performance, né? Mas o meu cliente, no outro dia, ele está em ação. É instantâneo. Então, eu não sou terapeuta. E tudo bem, né? E tudo ótimo. É muito bom isso, de cada um colocar o que tem de melhor em prática. Né? Já pensou a dificuldade do Fábio em ser um coach, ficar só fazendo perguntas? Ele não ia conseguir ser um bom coach, né? Porque o papel dele é orientar, ele fala, faz assim, ele te dá a dica, ele te mostra o caminho. Eu falo mesmo, É o que ele tem, e digo, é a essência dele. Ainda digo assim, olha, não, esse caminho aí que você vai fazer está errado. Então, é a essência dele, né? É a essência do Fábio. Então, você falou a palavra certa, Rafaela, você falou a palavra certa. É a essência, eu peguei a essência da consultoria. Então, e aí faz um bom trabalho, porque tá claro, entendeu? O que a pessoa tá buscando numa consultoria é isso, é alguém te pegar pela mão e falar, vem aqui, né? Vem aqui que eu vou te mostrar, faz isso, faz aquilo, segue esse caminho. Né? E o coaching já é outra história, é a pessoa que está perdida, que não consegue ver as habilidades que tem, não consegue enxergar as possibilidades, está envolta lá numa nuvem de pensamentos, de medos, de receios, de falta de confiança. Então é outro papel, né? É outro papel que cada profissional desempenha na vida dessas pessoas. Então é muito importante isso, a gente ter clareza da nossa essência, do que a gente faz melhor, o que a gente pode oferecer de melhor para aquela pessoa, e se não for o que a gente tem, indicar. Gente, o mundo é abundante, muito abundante, né? E tem muita gente precisando e querendo ajuda, muita gente querendo ajudar também, né? São níveis também muito diferentes de pessoas, de profissionais, e assim, quando a gente tem confiança no que a gente tem para oferecer, as pessoas certas vão se aproximando da gente. Né? Quando a gente se coloca em ação e vai falando o nosso conteúdo, o que a gente faz, o que a gente pensa, não é isso, Fábio? As pessoas vão se conectando, e tem umas que vão se conectar e tem umas que não vão se conectar, né? E tá sempre tudo bem, porque é isso. O que adianta vir uma pessoa para mim que não é a pessoa que eu vou poder ajudar? Não é a pessoa que vai ter um resultado bacana comigo? O que adianta eu ficar lá insistindo, forçando, né, uma relação, uma história? Não dá. Tem que ser fluido, porque o processo de desenvolvimento já é duro bastante, né, para ter que ultrapassar uma barreira de não se conectar com a pessoa. Então, isso que a Dani falou de confiança e o Fábio falou de conexão, é o primeiro passo, né? Escolha o profissional que vai trabalhar com você. Escolha, né? Converse. A maioria dos profissionais está sempre aberto. Fala assim, a primeira sessão é gratuita, a primeira conversa é gratuita. A maioria dos profissionais, né? Precisa rolar essa conexão. Não é só na terapia que isso precisa acontecer. É na consultoria, no coaching, na mentoria. Precisa ter aquela relação de confiança, né? Aquela conexão que você escuta o que aquela pessoa está falando e faz sentido, né? E aí, trazendo uma frase da Lala, que ela fala da fluxonomia e que ela é maravilhosa, Lala Deselin, ela fala só o que a gente sente faz sentido. Então, tem respostas que estão no nível do invisível, né? Da intuição, do sentimento. Então, a gente precisa lançar mão disso também e sentir, né? Essa é a pessoa certa para mim? Né? Essa é a pessoa certa para me consultar, né? Para eu passar por um processo de coaching. E é isso, gente. A gente precisa ter essa liberdade de escolher. Conversa com profissionais, diferentes profissionais. Né? São relações humanas que acontecem. Então, é preciso... Rafa, deixa eu só complementar. É só complementar assim, não é qualquer pessoa que tem 2 braços e 2 pernas que é meu cliente, né?
A gente tem que entender isso. Não é qualquer pessoa que vai criar uma conexão. Uhum. Não é. Às vezes você fala assim, você fala, olha, isso aqui é preto, mas a pessoa não consegue enxergar. Ela tem, entendeu? Se eu falo aqui, ó, essa cortina que está aqui atrás de mim é branca, a pessoa não consegue. Uma frase cristalina, mas a pessoa não compreende. Uhum. Ela não compreende. Então, agora tem gente que você fala assim, poxa, isso aqui é bem legal para você. Pô, ela acabou, ela pega aquela e abraça e toma a decisão na hora certa. Né? Ela toma a decisão instantânea. Então, ela cria aquela conexão e te entende bem. A gente tem que entender que não é qualquer pessoa, né, que a gente vai criar essa conexão, que ela vai entender a gente. Né? O ser humano ele é complexo. Você está numa palestra, você está fazendo uma palestra, as pessoas estão ali, pode ter gente ali que está aproveitando 100% cada palavra, cada tema, cada questionamento que você faz. E tem pessoas que vai ter dificuldade de te entender. Né? E é por isso que eu acho muito bonito, acho muito lindo essa coisa do desenvolvimento humano. Por isso que eu aposto no desenvolvimento humano, no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional. Né? E aí é aquela frase que você gosta, né? De a gente precisa ajudar o semelhante. Né? A gente está... Porque as pessoas têm as suas dificuldades. Eu tenho as minhas, tinha as minhas e tenho. Então, vai ser assim para sempre. Mas o mais bonito é o processo. O mais bonito é o processo de desenvolvimento humano, né? O processo de desenvolvimento e o processo de transformação, né? Você levar aquela pessoa de A para B. É verdade. Uau, gente, Então, acho que foi bacana, né? A gente começar a refletir sobre tudo isso. E, Fábio, uma coisa que você falou, né? Que você vai observando também o desenvolvimento dos teus clientes, né? Como que eles entram em ação, quem não entra em ação. Isso é um processo contínuo, né? É sempre assim. A gente que trabalha com desenvolvimento humano não tem como garantir resultados, né? Não tem uma coisa de garantia. Tem assim, eu tenho um conteúdo bacana e que talvez se conecte com você, talvez te coloque em ação, mas é isso, assim, a responsabilidade é sempre uma corresponsabilidade, né? Não tem como você mudar uma pessoa, não tem como você incutir uma ideia, um pensamento na cabeça da pessoa. É um processo isso, né? Então, é isso, assim, Mas, Rafaela, deixa eu só complementar uma coisinha. Uhum. Aquilo que eu me proponho, desde o momento que eu me propus a fazer uma consultoria, eu garanto, eu dou a minha garantia. Eu dou a minha garantia, né? A pessoa fala, ela faz uma entrevista comigo, você me garante? Eu sim, eu garanto. Agora, eu nunca falei para ninguém, conforme tem páginas aí na internet, né, vendendo um treinamento de coach, ou vendendo um curso, ou vendendo alguma coisa, e está lá na página assim, ó, esse curso aqui vai fazer a sua independência financeira. Ah, tá. Uhum. Entendeu? Aí sim ela tinha que garantir. Uhum. Aí não pode abrir esse parêntese. Mas não, o outro disse que ele não aproveitou bem e tal. Pô, você diz que a pessoa vai fazer 7 dígitos, 10 dígitos, não sei quantos dígitos, e depois diz que não, mas sabe, teve um problema aí, ela não aproveitou bem. Eu não digo para ninguém que eu vou botar ninguém milionário, não. Uhum. Agora, o que eu me propor, eu vou executar da melhor forma possível. E já disse em consultoria para a moça, olhei para ela e falei, olha, eu vou fazer, eu tinha 2 encontros com ela. No segundo encontro, eu falei, eu vou fazer esse encontro aqui com você e ao final desse encontro, se você quiser, eu devolvo o seu dinheiro. Eu não quero, não tenho pretensão nenhuma de ficar com dinheiro de ninguém. Eu tenho a pretensão de dar o resultado,
né? Agora, eu não digo para ninguém que eu vou minha consultoria de negócio, a pessoa vai ficar milionária. Eu tenho uma palestra que eu vou fazer eu vou começar a fazer ela online, contratei o Zoom Webinar para fazer a palestra. Tá lá, o tema vai ser como ganhar dinheiro com o negócio dos seus sonhos. Uhum. É bem diferente. Como ganhar dinheiro com... É bem diferente do vem cá, você que você vai ficar milionário em uma semana, né? A pessoa nem sabe o que ela tem para oferecer e acha que vai poder ficar. Então, o que eu quis dizer, Fábio, com garantia, é assim, a gente precisa do comprometimento daquela pessoa que está contratando o nosso trabalho. É nesse sentido que eu quis dizer. Não, eu entendi. Se a pessoa não... É isso que você falou. Se a pessoa não ouvir o que você tem para dizer, no caso da mentoria ou consultoria, se a pessoa não entender aquilo que você está falando e não colocar em prática, não vai funcionar, né? Então, acho que uma coisa que é em comum entre essas áreas é isso. Precisa do comprometimento daquela pessoa, né? Para que ela se desenvolva e realize aquilo que ela está se propondo a realizar. Essa é a frase que a gente vai finalizar o programa hoje com essa frase mesmo, porque de qualquer forma a pessoa, né, a gente está pronto a ajudar o semelhante. Isso. Nós estamos prontos, mas a pessoa precisa se autocomprometer, né, em qualquer área de atuação, qualquer profissional, ela precisa se autocomprometer e ter uma autorresponsabilidade. Perfeito. Também acho, Fábio. Acho que vamos encerrar bem assim o tema, né? Falando, sim, deixando essa mensagem no ar, que depende. Não existe milagre, não existe fórmula pronta, né? Precisa sim entrar em ação, trabalhar, ouvir, colocar em prática, né? Aprender. Se falta alguma habilidade, aprender essa habilidade. E é isso, né? Depende da pessoa se colocar em movimento, estar aberta, né? Esse é o negócio. Estou aberto para aprender, estou aberto para ouvir o que você tem para me falar. Né? Foi a Dani, né? Você viu a Dani? A Dani foi esse exemplo, né? Ela falou, o que o Fábio falou está correto, eu vou praticar, Ela falou, eu vou engolir o medo, engoliu. E parabéns, Dani, show de bola. Ela está de parabéns e ela vai crescer muito ainda na carreira dela, porque ela tem uma carreira linda ainda pela frente. É verdade. Muito bom. 9h28, eu quero agradecer, vou finalizar. Beijo, Rafaela, beijo, Dani. Juliana está quietinha ali no off, mas está participando aqui. Obrigado, Juliana, pela tua presença aqui. Rafaela, foi demais o programa hoje, muito obrigado. E qual vai ser os próximos temas? É bom deixar aqui para eles. Como é que a gente pretende elaborar aí agora para o final do ano? Certo, a gente pensou e vai fazer alguns passos para a realização. A gente pensou em fazer em 2 programas, né? Quais são os passos principais para a gente chegar a realizar alguma coisa que a gente pretende. Então, eu estou preparando aí um material bem bacana. Está chegando o final do ano, é o momento, né, de começar a fazer os planos e falar, não, eu quero fazer tudo novo, de um jeito diferente e tal. E a gente não precisa necessariamente fazer tudo diferente, mas a gente precisa primeiro ter consciência do que a gente está fazendo, né? O primeiro passo, ter clareza do que a gente está fazendo, olhar para tudo isso para conseguir se realizar. Então, vou preparar e durante a semana a gente vai divulgar aí quais são os próximos programas, Conversas de Valor. Então tá, uma boa noite, Juliana. A Juliana é a nossa espectadora número 1, né? Tá quietinha ali, mas ela participa lá. É verdade. Beijo, Juliana, um beijo, Dani, um beijo, Rafaela, um beijo a todos, um abraço, bye, bye, até a próxima. Até.